Os irmãos podem abrir suas escrituras em Efésios, capítulo 2, e nós vamos ler a partir, é só o finalzinho, essa primeira parte do capítulo 2, meus irmãos, versículos 8, 9 e o 10. Efésios 2, versículos 8, 9 e 10. O apóstolo Paulo vai tratar nesses poucos versos sobre a fé, a salvação e a total ação de Deus e a não participação do homem em tudo isso. Efésios 8, 9 e 10 do capítulo 2. Diz assim o texto: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos uma criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Poderoso Deus, Criador de todas as coisas, benfeitor da raça humana, a Ti, Senhor Deus, elevamos nossos pensamentos e nosso coração para suplicar ao Senhor que nos ajude na pregação da Tua palavra, Pai. Que a Tua igreja que aqui está presente possa ouvir e possa compreender todo o conselho de Deus, tudo que está escrito nestes versos, para a própria glória do Teu santo nome, Pai. Ajuda-nos essa noite, Senhor Deus, nos dando ouvidos para ouvir, nos dando, Senhor Deus, sabedoria e fazendo com que nossos corações venham celebrar o nome do Senhor, depois de tantas maravilhas. Oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Meus irmãos queridos, amados, nessa última parte aqui do capítulo 2 de Efésios, quando Paulo ainda está falando sobre o que Deus fez com todos os crentes, não só com os crentes em Éfeso. Claro que a carta ela é dirigida especialmente aos crentes em Éfeso, mas ela é uma verdade para todos os crentes de todas as épocas, do passado, do presente e os crentes do futuro, aqueles que ainda crerão no Senhor quando ouvirem a mensagem do Evangelho. Paulo escreve essas palavras e ele deixa claro as obras de Deus em nossas vidas. E se a gente recordar nos versículos iniciais, primeiro Paulo vai mostrar quem nós éramos. E a situação apresentada pelo apóstolo Paulo nos versos iniciais é terrível. Nós, diz as Escrituras, éramos guiados pelas obras da carne, dos nossos próprios pensamentos e do próprio diabo, do espírito que atua nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo faz essa descrição para mostrar, irmãos, que se não fosse a obra de Deus em nossas vidas, se não fosse a ação de Deus sobre nós, sobre o homem, jamais haveria a menor condição por nós mesmos de nos voltarmos para Deus. O que o apóstolo Paulo começa a mostrar no capítulo 2 é a total incapacidade do ser humano. Paulo mostra a grave situação do ser humano nos versos iniciais do capítulo 2. Isso já seria suficiente para que qualquer um de nós pudesse entender que não há a menor condição em nós mesmos de nós irmos até Deus, até Cristo. Não há a menor condição em nós mesmos, por nós mesmos, de darmos ouvido ao Evangelho e crer na verdade do Evangelho. A situação é terrível. Ele fecha
apresentação do homem com a descrição de que o homem está morto nos seus pecados. Então essa é a situação que ele encerra. E então no verso 4 em diante ele mostra o que Deus fez. Mas Deus, é assim que começa o verso 4. E aí até o verso 10 o apóstolo Paulo vai mostrar as obras que só Deus poderia ter feito. Paulo vai mostrar tudo o que Deus fez para mudar aquela situação anterior do homem. Mostrar que as pessoas que hoje creem em Cristo, como nós, e especialmente as pessoas nos dias do apóstolo Paulo, os crentes em Éfeso, tinham sido transformados por Deus, pelo poder de Deus e pela graça de Deus. A ênfase nesses versos do 4 ao 10 é a graça de Deus na salvação do homem. Tudo que Deus fez sobre nós, irmãos, é graça pura. Graça sem mácula, sem mistura. Não é uma graça barata ou uma graça misturada com ações humanas. É tão somente a graça de Deus sobre nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, diz o apóstolo Paulo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, o que foi que o homem fez? Qual é a participação do homem aqui? O que o apóstolo apresenta é a ação de Deus, uma ação monergística de Deus em relação ao homem. Não é uma ação sinergista, onde eu coopero com Deus e com a obra de Deus. Pelo contrário, é uma ação onde Deus exerce sobre nós o seu poder. São as coisas que Deus fez sobre nós, Deus fez conosco. É o papel de Deus, a ação divina sobre nós. E no verso 8 em diante, ele vai especificamente falar sobre a salvação e a fé. E é esses versos que eu gostaria que nós atentássemos realmente com bastante afinco, porque eles são muito importantes. Paulo então ele faz algumas asseverações importantes. Primeiro ele diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Ele repete a ideia da salvação pela graça. Ele já tinha falado isso no versículo 5, não é? Pela graça vocês são salvos. E agora no versículo 8 ele torna a repetir isso, porque é de fato o desejo do apóstolo Paulo passar essa mensagem de que a salvação é pela graça, tão somente pela graça de Deus. Por isso ele diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, ele diz, é um dom de Deus. Essa é a primeira colocação de Paulo, salvação pela graça de Deus. Nós já vimos algumas vezes que graça é favor imerecido. É um favor que Deus fez para conosco. É uma ação de Deus em nosso benefício, sem que nenhum de nós merecesse. Por isso o nome é graça. Favor imerecido. É algo que você recebeu da parte de Deus, algo bom, mas que você não merecia receber. E mais uma vez, irmãos, é importante olharmos para o começo dos versos do capítulo 2, os versos 1, 2 e 3. Porque é exatamente aquele retrato, é aquele ser humano ali, retratado ali, que é alvo da graça de Deus, do favor imerecido. É o ser humano que era dirigido pelo mundo e pelos seus próprios pensamentos corruptos. É o ser humano que fazia sempre a vontade da carne e dos seus pensamentos. É o ser humano que era guiado, prestem bem atenção, o ser humano que era guiado por Satanás. É este ser humano que é alvo desta graça que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 8 e no versículo 5, salvos pela graça.
É por isso que é graça, porque este ser humano descrito nos versos 1, 2 e 3 não merece o favor de Deus. Deus não deve a ele o seu favor, a sua bondade, a sua misericórdia. É graça. Salvos pela graça, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Se é pela graça, meus irmãos, logo, como diz as Escrituras, não são pelas obras. Não é pelo que fazemos. Não é pelo que somos, não é por nada que há em nós mesmos, mas é tão somente por aquilo que há em Deus, a sua vontade. É a graça sobre nós. Nós fomos alvos dessa graça de Deus. Perceba que o apóstolo Paulo diz, ainda no versículo 8, que esta salvação pela graça, ela acontece por meio da fé em Cristo. O apóstolo Paulo ele começa a mostrar os caminhos pelos quais Deus age em nós para nos salvar. Ele nos regenera o coração, ele nos dá a fé salvífica. A fé salvífica é aquela fé que nos leva a crer em Deus. Não é a fé comum que toda pessoa tem. A fé comum é a fé do homem natural. A fé do homem natural é aquela que leva ele a crer naquilo que é provável, ou naquilo que ele acredita que possa acontecer. Essa é uma fé, é uma confiança natural que todo ser humano tem. Muitas vezes você está numa situação difícil e chega um amigo e consola você e diz, olha, acredite, tenha fé, você vai sair disso aqui. Tenha fé que as coisas vão melhorar. E você termina acreditando. As palavras do seu amigo são consoladoras, são poderosas para animar você e fazer com que você acredite que a situação vai melhorar e muitas vezes melhora. E você sai daquela situação tão ruim que você se encontrava. Essa fé não é a fé descrita aqui no capítulo 2. A fé descrita no capítulo 2 é aquela fé que leva você a crer em Cristo. Exclusivamente a fé salvadora, a fé que faz você confiar em Deus, que faz você confiar na obra de Jesus na cruz do Calvário, é a fé confiante na palavra de Deus. Esta é a fé aqui descrita pelo apóstolo Paulo. Alguém chega até você e conta uma história para você, e nessa história é descrito que um homem judeu, filho de carpinteiro, pobre, começa uma jornada pela região da Palestina que vai resultar no benefício de toda a humanidade. E essa história é contada para você de uma maneira simples. O narrador então lhe diz que esse homem foi pregado numa cruz mesmo sendo inocente. E ele morreu naquele madeiro. E o narrador então diz que no terceiro dia em que estava morto, ele ressuscita da morte. E você crê nessa história? Você confia que ela é uma história verdadeira? Mais do que isso, você passa a confiar no personagem principal dessa história, que é o Senhor Jesus Cristo. E você passa a confiar de tal modo em Jesus Cristo, que você passa a entregar a sua vida a Ele. De modo que você confia nele para a salvação e você começa a segui-lo, ou seja, a obedecê-lo em todas as coisas. Esta é a fé que Paulo está dizendo, retratando no capítulo 2 de Efésios. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, porque vocês creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vocês são salvos porque confiam no Senhor Jesus Cristo e na obra que Ele realizou naquela cruz do Calvário, na sua ressurreição e na promessa da sua volta. É isso que Paulo está dizendo.
não são todas as pessoas, irmãos, que creem nisso. Na verdade, são poucas que creem nisso. A maioria das pessoas despreza essa história do Evangelho. A maioria das pessoas sequer pensa seriamente sobre uma volta de Cristo triunfante nas nuvens do céu. As pessoas zombam dessa história, elas riem dessa história. Eu encontrei uma certa vez um homem, quando nós estávamos fazendo um trabalho de evangelismo, alguns irmãos da igreja, e eu conversava com um senhor de já mais de 70 anos, e ele disse para mim: olha, desde quando eu sou jovem, eu vejo esses crentes falando que Jesus vai voltar, a volta de Cristo, e ele nunca veio até hoje. Ele falava com um tom de zombaria, escarnecendo da palavra de Deus, da promessa de Jesus Cristo. Não são todos os que creem nisso, porque não são todos que têm esta fé salvadora, que Paulo fala aqui aos Efésios. Mas há outros que confiam, que acreditam e que confessam isso como verdade, que esperam essa volta de Cristo, que aguardam esse retorno triunfal do Senhor Jesus. Por quê? Porque a eles foi dado a fé para crer em Cristo e na sua palavra. E é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Vocês são salvos pela graça de Deus por meio da fé. As pessoas também, elas chegam a acreditar, irmãos, que esta fé é algo simples. Mas não é. Esta fé é algo poderoso de Deus. Deus, ao implantar a fé, ao nos imputar a fé salvífica, Ele age com poder sobre nós, sobre o homem. É uma ação poderosa de Deus. É necessário explicar um pequeno ponto nesse texto, verso 8, para que os irmãos possam compreender bem. Porque aqui no verso 8 diz o seguinte: salvos, porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, diz o texto. É dom de Deus. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Algumas discussões têm sido feitas para saber o que é o isto não vem de vocês. Isto o quê? A salvação ou a fé? Um escritor, teólogo chamado, muito bom por sinal, chamado A.T. Robertson, ele diz o seguinte: Paulo está dizendo que a fé, que a salvação é aquilo que Deus faz e que a fé é aquilo que nós fazemos, ou seja, a fé é a nossa resposta, seria no caso a participação do homem, algo do próprio homem. Mas esse pensamento não condiz. Ele vai inclusive citar algumas colocações do texto grego e da gramática do texto grego. Ele vai dizer que isto em grego é neutro, ela está no neutro, enquanto que fé está no feminino. Logo, como gênero e número tem que estar batendo, ele vai dizer que aqui é uma colocação que não pode se referir à fé, mas à salvação. Ou seja, o que não vem de vós não seria a fé, seria somente a salvação. A fé vem do homem, ele vai defender esse argumento. Mas aqui entendemos que ele está cometendo um equívoco. O que Paulo está dizendo, na verdade, é que a fé e a salvação são dons de Deus. E a Escritura deixa isso muito claro. Ninguém aqui tem dúvidas que a salvação é um dom de Deus. Mas pode ser que um ou outro irmão pense que a fé vem do homem mesmo, e que Deus não tem nada a ver com a fé. Mas a Bíblia, toda a Escritura, e nós somos ensinados pelos reformadores a interpretar
as Escrituras com a própria Escritura. De modo que um texto, quando ele é obscuro, devemos procurar um texto mais claro para nos ensinar a verdade. E a pergunta é, a fé, ela é um dom de Deus ou ela vem do próprio homem? O próprio apóstolo Paulo escreveu isso em Filipenses, aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 1, e no verso 29, quando ele diz assim, pois a vocês, olha o que diz Paulo, pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer, diz ele, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então o apóstolo Paulo está dizendo que aos crentes foi dado um certo privilégio. Foi dado, ele diz. Pois a vocês foi dado um privilégio. O que é o privilégio que o apóstolo Paulo diz que foi dado? É o privilégio de crer em Cristo. Ou seja, crer é fé, é confiar. Está relacionado, na verdade, no grego, da mesma raiz. Pistos. E a questão aqui é que esta fé é considerada por Paulo algo que foi dado como um privilégio. E até o sofrer por Cristo, ele também diz que é dado e é um privilégio. Portanto, meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo mostra que a fé, o fato de alguém crer em Cristo, é algo que lhe é dado por Deus. É um privilégio que lhe é concedido por Deus. Mas em Atos, capítulo 18, nós temos mais uma passagem, e agora é Lucas quem escreve em Atos, e ele fala também um pouco sobre essa questão importante da fé, que eu gostaria de compartilhar mais esse texto com os irmãos. Atos 18, versículo 27, está escrito assim. Veja, querendo ele ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram a escrever aos discípulos que os recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido. Como é? Pela graça haviam crido. Ou seja, a fé está relacionada à graça de Deus, mais uma vez. Aqueles irmãos só creram em Cristo porque Cristo foi gracioso com eles, dando-lhes a fé. Portanto, o que Paulo escreve em Efésios 2 é exatamente isso. Não apenas a salvação é graça de Deus, mas a fé é graça de Deus, é um dom de Deus. Fé é dádiva, fé é dom de Deus. Isso é algo que deve nos fazer, meus irmãos, adorar ao Senhor Jesus com gratidão. O fato de termos esta fé que nos foi dada por Ele. O fato de confiarmos em Cristo ao ponto de confiarmos a própria vida a Ele. Isso só é possível porque nos foi dada a fé para chegar até esse ponto. Para acreditar, confiar, andar com Ele. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo, estas coisas, a graça para a salvação e a fé em Cristo, não vem de nós, irmãos. Olhe, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês. O apóstolo Paulo deixa claro que essas coisas não vêm de nós mesmos, elas não estão em nós mesmos. A fé não está guardada em algum recanto sombrio, distante do nosso coração, esperando ser acionada por alguma coisa. A fé salvífica não existia em nós. A fé salvífica foi algo que nos foi dado, foi algo que nos foi imputado por Deus. É algo que você não tinha ontem, mas hoje você tem, porque Deus lhe deu. É por isso que o apóstolo Paulo ele deixa claro, olhe, não vem de vocês. Não é algo que está em vocês. É de Deus, é graça de Deus. Isso para que, diz ele logo em seguida,
para que ninguém se glorie. Ele diz, não é por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, a fé e a salvação, a obra graciosa de Jesus em nós, proíbe qualquer tipo de vanglória humana. Qualquer tipo. Nenhum de nós tem a menor participação nesta obra de salvar o pecador ou a própria vida. Nenhum de nós. Você não cooperou com Deus de modo que você tem algum, mesmo que pequeno, mas algum tipo de mérito. O apóstolo Paulo acaba com essa ideia. Isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Seria bem interessante, irmãos, nós estarmos ali na presença de Deus e de repente uma discussão por causa da salvação começar, e você então começar a dizer, Senhor, tu fez a tua parte, eu fiz a minha. Eu fiz o que tinha que ser feito, o Senhor fez o que tinha que fazer. O Senhor não fez só, eu fiz também. Paulo está dizendo que o homem não participa, por isso ele não pode se vangloriar, ele não pode ter a pretensão de ter um discurso como esse. Mas o que é lamentável, meus irmãos, é que infelizmente esse tipo de discurso existe entre os cristãos. E tem muitos irmãos que acreditam que fizeram algo para ser salvo. Tem muitos irmãos que acreditam que por suas obras eles vão ganhar o seu lugar no céu. Não são poucas as igrejas que ensinam essa heresia terrível, irmãos, que afronta a Deus, que rouba a glória que é de Deus. Não são poucas as igrejas, são muitas na verdade, e muitas são as pessoas que procuram trazer algo para si na salvação e que labutam com outros crentes, querendo convencê-los de que eles têm algo a oferecer para Deus, que eles fizeram algo por si mesmos, que eles são responsáveis por serem salvos em alguma medida, mesmo que pequena. Mas isso é um absurdo, irmãos. Tudo que foi necessário para a nossa salvação nos foi dado, foi gratuito para nós. Tudo, até a fé, como ele diz aqui. Tudo é de graça. Tudo foi pago por Cristo Jesus. Ele subiu naquela cruz sozinho. Foi pregado sozinho. Morreu sozinho. Sofreu sozinho por nós. Logo, querer ter participação numa obra que ele fez sozinho é loucura. É mentira. É uma tentativa de roubar o que pertence a Deus, que é a sua glória na salvação. Como um homem descrito lá nos versos 1, 2 e 3, com toda aquela terrível apresentação do apóstolo Paulo, pode ter feito algo por si mesmo? Não pode. Tudo foi dado, tudo lhe foi gratuitamente dado por Cristo Jesus. E tem mais um detalhe, irmãos. O verso 10, quando o apóstolo Paulo está terminando, está concluindo, ele começa a dizer, porque nós somos agora uma criação de Deus. Veja, ele já havia falado isso na carta aos Coríntios. Aos Coríntios, Paulo diz que nós somos uma nova criatura e quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, versos 1, 2 e 3 de Efésios. Tudo agora se fez novo. Paulo fala de criação. O que Deus fez em nós é uma criação. É por isso que eu disse a vocês que fé é um poder extraordinário. Nós fomos recriados por Deus em Cristo Jesus. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Sabe, as coisas velhas que ele diz lá na carta aos Coríntios, são essas aqui nos versos 1, 2 e 3 de Efésios.
A nossa vida, o estilo de vida, os pecados, a obediência à carne, aos pensamentos, ao diabo. É aquela vida desonrada, desonesta, de pecado, de malícia, uma vida de trevas. Tudo isso passou, porque Cristo nos refez. Perceba, ele está falando de algo que só Deus faz, que é criar. O homem não pode se autocriar. O homem não pode cooperar com a sua própria criação, como algo que não é criado pode cooperar com a sua própria criação. Isso é ilógico, irracional. Deus nos fez. Ele diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Deus preparou estas boas obras para que nós andássemos nelas. É a vida nova, a vida transformada. O homem agora vai produzir fruto bom, não mais os frutos do pecado. E isso foi preparado por Deus para que nós andássemos nessas boas obras. É engraçado que esses 10 versículos do capítulo 2, a partir do verso 4, quando o apóstolo Paulo começa a mostrar a obra que Deus fez em nós, tudo é ação divina, do começo ao fim. O homem é passivo aqui, Deus opera sobre ele. Será que só a fé é que é algo que é do homem mesmo? Deus diz, tudo aqui é Deus quem faz, mas a fé não é Deus. Isso não é lógico, nem no contexto. O próprio contexto está mostrando que sempre Deus está agindo sozinho em favor do homem. E assim, meus irmãos, meus queridos irmãos, aquilo que nos leva a crer em Cristo é obra de Deus em nós. A fé que nós temos, a confiança que nós temos no Senhor Jesus, nos foi dada por Ele mesmo. É uma obra dele mesmo. Ninguém tinha isso. Ele nos deu. Se você quer ter um bom motivo para adorar a Deus, para exaltar o Senhor Jesus Cristo, exalte por isso. Agradeça a Deus por lhe dar fé para crer, para lhe dar a confiança, por ter lhe dado a confiança que você tem em Cristo, se você de fato confia nele de todo o coração. Creia, alegre-se, agradeça a Deus, porque você ganhou dele. Quando alguém está com o corpo magro, com a musculatura num estado de fraqueza, ele vai para uma academia e ele vai trabalhar ali os seus músculos de modo que ele comece a melhorar e ele vai se alimentar apropriadamente e ele vai se exercitar e dia após dia ele vai ali tendo pequenas melhoras, ganhando massa muscular, ganhando força. No prazo de 1 ano, de 2 anos, aquele homem, aquela mulher que entrou na academia tão debilitada, ela já é uma outra pessoa. O homem está forte, está musculoso, tem força, tem vigor, tem resistência. E a mulher também. Isso ele pode dizer que foi um esforço dele, que ele trabalhou, que era algo que ele tinha em pequena quantidade, mas ele começou a trabalhar para que isso crescesse, essa força crescesse, aumentasse, seus músculos aumentassem de volume. Ele trabalhou. A fé, não. Você não tinha. Ela foi dada, imputada a você. É gratuito. É gratuito, irmãos. Nem aumentar a fé, irmãos, é algo que depende de você mesmo, uma capacidade de estar em você mesmo. Jesus diz, vocês têm pouca fé, peça a Deus para que aumente essa fé. Até isso
até o crescimento da confiança em Cristo, é uma obra de Deus. Tudo é divino, tudo é graça. São as maravilhas de Deus, irmãos. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que Deus nos console com essas verdades tão maravilhosas da graça e da fé como um dom de Deus, da salvação e da fé como um dom de Deus, como uma graça de Deus em nossas vidas. Exalte-o sempre, agradeça sempre a Ele e lembre sempre de pedir a Deus que aumente a sua fé, porque só Ele é capaz de fazer essa obra, ninguém mais. Amém. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos.